aí com o passar do tempo, 1618 e 1619 foi a data da realização do sínodo. Aí, nessa época, os arminianos queriam fazer o mundo engolir a seco a doutrina arminiana. E eles mesmos elaboraram um esboço de 5 pontos, né? Livre-arbítrio, ou seja, o homem tem capacidade de escolher entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo, entre a salvação e o inferno. A eleição era condicionada à fé, né? Então, Deus, ou seja, eles ensinam, os arminianos, diz que Deus, na eternidade, por causa da sua onisciência, ele olhou e viu quem ia crer em Jesus quando Jesus se manifestasse, né? lá em Belém e depois no seu ministério. Então ele viu que aqueles que iam realmente crer em Jesus e escolheu. É a famosa eleição por presciência, que os arminianos falam. Eu creio na eleição, mas na eleição por presciência, né? Então, é eleição condicionada, né? O L aqui diz que Cristo morreu por todo mundo. A expiação não foi limitada. Cristo morreu por todo mundo, por toda a humanidade. O I significa, do esboço arminiano que eles prepararam, significa que na hora em que o Espírito Santo abordar um pecador para agir nele, o pecador tem poder para dizer não. E, por consequência normal, porque essa tulípia também pode ser retratada por um dominó, né? Derrubou o primeiro, sai derrubando todos, né? Manteve em pé o primeiro, todos ficam em pé, né? Então, o P aqui, no esboço arminiano, é claro que eles não elaboraram a partir da tulipe, certo? A tulipe foi a ideia que veio depois. Aí, no lugar de perseverança dos santos, os arminianos puros acreditam que perde a salvação. Nisso, pelo menos, eles foram coerentes, né? Se você tem o livre-arbítrio, pode decidir se quer ou não. Você pode um dia decidir se quer ou não prosseguir. Eles foram coerentes. Hoje em dia, não existe muitos arminianos puros, exceto os pentecostais mais antigos, os pentecostais. Hoje os pentecostais estão descaracterizados, né? Ou seja, ou melhor, qual é a igreja que não está descaracterizada? Os batistas de hoje não são os mesmos de 100 anos atrás, né? 100 anos atrás, né? Está totalmente descaracterizado, salvo as que lutam para não se contaminar, né? Mas hoje os pentecostais são Assembleia de Deus, Brasil para Cristo, Deus é amor, quadrangular, mas a quadrangular já foi mordida pelo neopentecostalismo, né? Então, os pentecostais puros são arminianos hoje. E a metodista. A igreja metodista é arminiana por causa, né, de John Wesley, que era arminiano e foi o fundador da igreja metodista. Inicialmente ele era anglicano, mas depois saiu da igreja anglicana para fundar a igreja metodista. Ele e o irmão Charles Wesley. Então, aí, os neopentecostais, alguns aí, neopentecostais que creem na doutrina da eleição. E entre nós, batistas regulares, eu conheço um que disse: eu sou calvinista dos 4 pontos. Né? Não existe. Ele não crê, ele tira a expiação limitada. Ele acredita que Cristo morreu por todos. Então está aí a explicação da tulipe. Então aí, feito esse esboço, os arminianos convocaram uma assembleia. Assembleia para tratar de teologia chama-se sínodo, né? Por isso, sínodo de Dort. E
convocou teólogos de toda parte do mundo e se reuniram lá na cidade de Dort por um ano, né? Então fazia-se uma assembleia, final do dia, parava, continuava na outra semana, etc e tal. A assembleia durou um ano, né? Nesta assembleia, então, juntaram cerca de 80 teólogos e elaboraram um outro esboço, cada um contrapondo os pontos do arminianismo. Então, onde ele dizia livre-arbítrio, ficou depravação total. Onde ele dizia eleição condicional ou condicionada, a fé, né, e a onisciência de Deus, esses 80 teólogos colocaram o contraponto eleição incondicional, que eu vou explicar daqui a pouco. No lugar da expiação, da ideia de que Cristo morreu por todos, expiação limitada. Ou seja, Cristo morreu somente pelos inscritos no livro da vida, só pelos eleitos. E no lugar da graça irresistível, que eles acreditavam que o Espírito Santo, quando abordava um pecador, ele tinha poder para dizer não, né? Aí os 80 teólogos colocaram graça irresistível. E no lugar da ideia de que, por causa do livre-arbítrio, o pecador, o dia que ele quisesse desistir de Cristo, ele podia desistir e ele perdia a salvação. Aí os 80 teólogos colocaram perseverança dos santos. Certo? Aí, no final de um ano, o sínodo votou os 5 pontos arminianos, que foi colocado primeiro, o contraponto, os 5 pontos dos 80 teólogos. E o sínodo, na votação, decidiu pela rejeição das ideias arminianas, estabelecendo a doutrina chamada doutrina reformada em 5 pontos: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, vocação eficaz, que é a vocação eficaz, ou chamada eficaz, né? É o graça irresistível e perseverança dos santos. Essas doutrinas escritas num documento final foi chamado de Cânones de Dort. São também conhecidas como os 5 pontos do calvinismo. Esse foi um apelido dado em homenagem a Calvino, que já havia morrido havia 100 anos. Então, de vez em quando, um pastor que eu conheço disse para uma irmã que eu era seguidor de homens, porque eu estava seguindo Calvino, né? Nada disso. Quem crê nisso, crê como Calvino, mas não por causa de Calvino, certo? Haja vista o sínodo de Dort, no qual Calvino não estava presente, só os defensores das doutrinas bíblicas dos cânones de Dort, tá certo? Então eu fiz essa pergunta para mim mesmo, para esclarecer alguns que ainda não sabem. A nossa oração é que Deus abençoe e esclareça muitos irmãos que ainda estão na dúvida. Porque, voltando aqui, irmãos, o ser calvinista ou arminiano não nos separa. Os arminianos querem separar, mas não separa. Você não crê na predestinação, mas você crê que sua salvação é pela fé em Jesus Cristo? Você é meu irmão em Cristo. Vamos trabalhar juntos, né? Não falemos no assunto, né, de preferência, para não criar contenda, né? E vamos seguir. Só que é difícil o arminiano não parar e dizer, mas o que é mesmo o arminiano humilde, né? O que é mesmo predestinação? Porque a maioria nunca pararam, eles são arminianos porque nunca parou para escrever, para ler um livro, para ler a Bíblia, para explicar. Uma vez eu estava na conferência da Fiel e eu cheguei, havia 5 pastores lá, numa rodinha, e eu cheguei, aí disseram, lá vem o calvinista. Aí eu disse,
quem não é. Aí o pastor, sim, o último pastor da esquerda, que eu ia passando, lamentou para mim: ô pastor, eu creio, mas não sei ensinar. Isso é muito ruim, porque você crê naquilo que você não pode ensinar, principalmente sendo pastor. Aí eu fico perguntando, como é que um pastor não sabe explicar a doutrina que ele crê? E como é que um pastor não estuda uma doutrina para ensinar aos santos, né? E edificá-los? Então eu fico, realmente é difícil entender, mas existe. Então, mas a doutrina não separa, né? Porque você pode ser arminiano, você crê em Cristo, você vive uma vida santa, vamos trabalhar juntos, né? Vamos servir ao Senhor, porque quem esclarece dessa doutrina não é o insistir na pessoa, que aliás existe alguns calvinistas que fica muito arrogante, não pode. Uma das características do que se chama calvinista é a humilhação, a humildade. Começa que o primeiro ponto, a humildade calvinista começa com o primeiro ponto, né? Por que eu creio na doutrina da predestinação? Primeiro, porque ela ensina a doutrina da depravação total do homem. O que quer dizer depravação total? Não significa que o homem é exacerbadamente mau. Existem pessoas, dentre os incrédulos, que são boas, né? São honestas, trabalhadoras, até alguns que valorizam até a ética, né? São éticos, né? Então, a depravação total é simples, significa que o homem, sem Cristo, está morto espiritualmente, só isso. Como Paulo disse em Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos. Qual é a importância de se crer na depravação total? Humilha o homem, porque ele não toma decisão nenhuma. As pessoas ficam dizendo, eu aceitei Cristo. Balela, ninguém aceita Cristo. Cristo nos aceita, amém? Aí é tanto que Jesus disse, quando ele disse, aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, né? É Cristo que recebe. E o homem lá da oração entre o saduceu e o publicano disse, se propício a mim, pecador, né? Uma espécie de aceita-me, um pecador. Certo? Então, a depravação total, a doutrina bíblica da depravação total, ensina que o homem está morto e não tem capacidade nenhuma de escolher entre Cristo e o diabo, entre a salvação e o inferno, entre as trevas e a luz. Ele não tem capacidade, ele está morto, morto não escolhe. Vocês ouviram falar de Jânio Quadros, né? Ele dizia que quando eu morrer, não quero que ninguém me dê flores. Ele está certo. Se alguém quer dar flores para alguém, dê em vida. Tá bom? Só que depois que ele morreu, ele não tinha poder sobre esse desejo. Então colocou flores quem quis, né? Nós não temos, né? O morto não pode decidir entre Coca-Cola e Guaraná Mineiro. Ele não pode decidir nada. Ele não pode decidir se quer Cristo ou não. Ele não pode optar por Cristo. Tem pessoas que dão um testemunho, acham que está abafando. Eu optei por Cristo. Ninguém optou que nada, senhor. Você está morto, né? Então, a doutrina da depravação total é importante porque humilha o homem e tira essa arrogância, essa presunção de que eu escolhi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não escolheu nada. O próprio Jesus disse lá em João 15 o quê? João 15:16, não fostes vós quem me escolhestes a mim, né? Aí você vai lutar, aí os arminianos lutam contra Cristo, né? Tá certo? Então eu creio na doutrina da predestinação
porque ela ensina a depravação total. Em segundo lugar, eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a eleição incondicional, certo? O que significa isso? Significa que Deus elegeu com base unicamente em duas coisas: na sua soberania e na sua graça. Ou seja, como Paulo ensina, antes da fundação do mundo, quer dizer, não existia ninguém. Efésios capítulo 1, versículo 5 diz que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus tinha já planejado tudo. Esse planejado tudo é que é a própria doutrina da predestinação. O que é predestinação? A doutrina da predestinação é o plano eterno de Deus para toda história e profecia da humanidade. Tudo que já ocorreu, tudo que vai ocorrer, tudo está lá num plano, chamado também de decretos, né? Está cheio dessa menção de Paulo. Por exemplo, Romanos 8, 28, todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Aí não tem para onde fugir. Em 1 Coríntios diz que Deus pré-ordenou todas as coisas. E aí vai, né? Em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14 diz que Paulo disse que vocês foram eleitos desde o princípio para a santidade, etc. Então, não foi com base na sua onisciência. Deus é onisciente? Sim, mas a eleição não foi com base na onisciência. Não foi porque Deus olhou de lá da eternidade e viu que a irmã Rosa ia se comportar favoravelmente ao seu filho Jesus, crendo nele e recebendo. Não foi por isso não. A palavra que está em 1 Pedro, da qual os irmãos em Cristo Jesus, arminianos, acreditam que Deus alicerçou sua eleição, não significa o que eles querem dizer. O versículo 2, 1 Pedro 1,2 diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aí ele diz, viu? Estão vendo aí? A salvação é por presciência, onde a palavra presciência para eles é semelhante à palavra onisciência. Presciência é uma palavra diferente de onisciência. Onisciência significa que Deus da eternidade vê tudo. E nesse momento atual, que Deus está sentado no seu trono e Ele vê tudo, Ele sabe tudo que vai acontecer no futuro. Onisciência significa que Deus conhece o meu coração, conhece o seu coração, conhece como Davi diz no famoso Salmo da onisciência de Deus, Salmo 139, Deus disse: tu conheces o meu andar, o meu deitar, e as palavras na minha boca ainda não saíram da minha boca, o Senhor já conhece tudo. Isso é onisciência. Presciência significa conhecimento de um plano próprio, de um plano que Ele mesmo fez. Isso é presciência. Então, presciência, é claro, Deus fez o plano, Ele conhece o plano. Ele não somente fez o plano, mas escreveu o plano. Então, Ele tem o plano. Onde é que diz que Deus escreveu o plano? Esse mesmo Salmo 139, Davi disse: tu escreveste num livro todos os meus dias, quando nenhum deles havia ainda. Então, esse é o erro dos irmãos arminianos. O outro erro é que eles confundem a gramática. Um pregador, um mestre da palavra de Deus, não pode ser ignorante de gramática. Ele não é perfeito, mas ele tem que conhecer o básico. Por exemplo, a palavra segundo aqui está em qual classe gramatical? Vamos ver aí os vestibulandos. Ele é uma preposição ou ele é um advérbio?
Os arminianos não perguntam. Então, se fosse eleitos, se a presciência fosse a base da eleição, estava escrito não segundo. Segundo, ele é um advérbio. Eleito de acordo, conforme, né? Um advérbio de conformidade, né? Essa palavra segundo pode ser substituído por de acordo, conforme. Segundo, se fosse baseado na presciência, a eleição tinha que ter uma preposição aqui, eleitos pela presciência. Mas eles falam, quando eles falam, eu creio na eleição, mas eleição pela presciência. Aí você está adulterando a palavra de Deus, porque não está escrito pela presciência, está escrito segundo a presciência. Em outras palavras, palavra que nós podemos entender, Deus nos elegeu de acordo com o plano eterno que Ele mesmo fez e, portanto, conhece. Tá certo? É essa a explicação clara, né? É a mesma coisa, se fosse delongar, é a mesma coisa que está escrito aqui em Pedro mesmo, 2 Pedro 3, né? Versículo 10, Pedro 3, 2 Pedro 3, 10, 9. Não retarde o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado, pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Eu não vou explicar tudo aqui não, mas eles usam essa passagem para dizer que Deus não quer que ninguém pereça, né? Mas esquece de ler o resto, ou não quero humilhar ninguém, mas parece que não sabe ler, né? Porque o que está escrito aqui, ele não retarda o Senhor a sua promessa, vírgula, como alguns a julgam demorada, ponto e vírgula, pelo contrário, ele é longânimo para com a igreja, planejada antes da fundação do mundo. Ele é longânimo para convosco. Convosco, Paulo estava. A epístola de Pedro foi dirigida a uma igreja, né? Então significa que basicamente ele é longânimo para com os eleitos que ainda não foram salvos. Irmãos, há milhares de eleitos para herdar a vida eterna que estão na macumba, na prostituição, na imoralidade, na política suja, na ganância, milhares. Recentemente eu assisti um vídeo, é um vídeo bem longo, eu nem terminei, 4 horas, de um satanista que foi salvo. Ele conta a história, eu fiquei vendo por parte, né? Não tenho 4 horas para ver o vídeo, né? Mas ainda não terminei, mas ele conta a sua história de como ele era satanista e Deus o salvou, né? Ou seja, como eu sempre menciono, se tiver um índio, se tiver uma família indígena única em uma selva, aonde não vai ninguém, né? Só se for de barco, de canoa, ou de navio, ou avião, ninguém nunca pisou nesse lugar, mas existe uma única família lá, que restou daquela tribo, que nunca conheceu cidade, nunca conheceu tecnologia, não conhece nada. Essa família está lá. Se for uma família de eleitos, predestinados para herdar a vida eterna, Deus vai dar um jeito de aterrissar lá um missionário para falar de Jesus Cristo para essa família, né? Isso porque também os arminianos confundem. Se é predestinado, não precisa pregar o evangelho. Aí esquece de novo de 2 Tessalonicenses 2, Paulo disse: vocês foram escolhidos desde o princípio para herdar a vida eterna por meio do meu evangelho, né? Então, o mesmo que predestinou a salvação dos inscritos no livro da vida foi aquele que predestinou o meio pelo qual esses inscritos no livro da vida vão chegar, porque ninguém será salvo à parte do evangelho, porque Paulo mesmo diz: como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Aí ele conclui: a fé vem pela palavra, pelo ouvir da palavra de Deus. Então Deus vai dar um jeito, assim como deu jeito que vocês, né? Não parece coincidência a maneira como vieram falar de Jesus para nós?
né, como eu cheguei à conversão, e cada um tem sua história para contar, né? Então Deus vai fazer chegar um missionário lá. Então eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a eleição incondicional, que significa que Deus elegeu com base unicamente em sua soberania e em sua graça. Deus olhou para mim. Aí nós cantamos: não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo, etc. O hino, aquele hino bonito. Terceiro lugar, eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a expiação ilimitada. O que significa? Significa que Cristo morreu apenas pelos eleitos, ou seja, sua morte pagou a dívida apenas dos inscritos no livro da vida. E o argumento é lógico: ninguém paga uma conta duas vezes. Então, por que nesse exato momento está indo cerca de 2.000 pessoas para o inferno a cada minuto? Certo? Lembre-se que em cidades grandes como São Paulo, Tóquio, Londres, Nova York, etc., morre por minuto, é isso aí, ó, esse tanto. Eu estou sendo ainda ameno ao dizer que no mundo inteiro morre 2.000 pessoas por minuto. E sabe para onde eles vão? Para lá mesmo, para o inferno. Agora imagine, Cristo pagou a dívida por esses que estão indo para o inferno e eles estão pagando de novo. Tem jeito, não é? É fora de cogitação, chega a ser irracional, para não dizer tolice, dizer que Cristo morreu pelo mundo inteiro e Deus não está salvando o mundo inteiro. Certo? Outro argumento é, se o seu filho de 5 anos está indo em direção a um precipício, a uma fogueira, e você de longe percebe que ele está indo em direção, você não corre para livrar o seu filho? Uma vez eu fui buscar a Sônia na universidade e na volta nós demos carona para uma moça. E ela veio no banco de trás contando uma história macabra. Eu cheguei a arrepiar na hora. Ela disse: minha irmã mora na roça e um dia minha irmã estava lá na cozinha e minha sobrinha de 2 anos estava brincando lá nas outras salas da casa, e a minha irmã estava lá ocupada na cozinha. De repente ela lembrou da criança e foi ver onde estava. Aí, quando ela chegou na porta que divisava da cozinha para um corredor para a sala, a menininha estava toda feliz, com uma cascavel lá no canto, tocando o chocalho, e a menininha feliz, contente pela beleza da cascavel, né? Ela correu e arrebatou a criança. Então, você não salvaria, né? Aquela mãe deixaria a cobra picar a sua filha conscientemente, né? Eu sei que existe pais hoje em dia, e houve sempre, que entrega o seu filho para ser sacrificado a Satanás. Eu sei, mas são exceções. A maioria dos pais, né, que amam os filhos e os livra. Então, Deus não permitiria que ninguém entrasse, fosse lançado no inferno, se Jesus tivesse pago o preço do pecado da humanidade. Tá certo? Aí você quer irritar um arminianismo, você diz: Deus não ama a humanidade toda. Deus só ama os inscritos no livro da vida. A propósito, quem sabe aqui quando foi escrito o livro da vida? Porque eu, na minha ingenuidade, no início da minha carreira pastoral de pregador, eu contava com alegria, eu me achava, né? E empolgava. Olha, pessoal, olha, rapaz, se você se converter a Cristo hoje, Deus tem o livro das obras, e tem mesmo, lá em Apocalipse fala do livro das obras, e tem o livro da vida. Se você aceitar Jesus hoje, Deus vai tirar o seu nome do livro das obras e transferir para o livro da vida. Oh, ingenuidade, não existe, não é na hora da conversão que Deus transfere o nome do convertido do livro das obras para o livro da vida. O livro da vida foi escrito segundo Apocalipse, capítulo 10, alguma coisa lá, depois que eu estou com preguiça por causa do tempo aqui de olhar, mas depois vocês olham, foi escrito antes da fundação do mundo, o livro da vida. Lá,
antes de criar qualquer coisa, Deus pegou um livro e colocou lá Eugênio, Lucas, Leonardo, Helena, Antônio, Sônia, colocou todos os nomes, até do Juvenal, esse nome bonito, estava lá, antes da fundação do mundo, escrito. Sabe por que eu gosto do meu nome? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, eu vou receber um novo nome. Por isso que eu gosto do meu nome. Então aí, eu amo a doutrina da predestinação, porque ela ensina que Cristo morreu pelos eleitos, a expiação, a famosa expiação limitada. Em quarto lugar, por que eu creio na doutrina da predestinação? Porque ela ensina a graça irresistível. O que significa isso? Significa que, estando o homem morto nos seus pecados, caso ele seja um eleito, quando ele ouve a pregação do Evangelho, o Espírito Santo opera eficazmente, poderosamente nele o novo nascimento e ressuscita o seu espírito que morreu lá em Adão. Lembra que quando Deus criou Adão e Eva, os chamou e disse: de toda a árvore do jardim vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Por quê? No dia que dela comeres, certamente morrereis. Adão viveu 930 anos, mas a palavra do Senhor se cumpriu do jeito que ele falou, que a palavra de Deus cumpre exatamente como ele fala. No dia que dela comeres, certamente morrerás, e o espírito de Adão morreu. Um dos primeiros sinais que Adão não era mais tricotomista, corpo, alma e espírito. O espírito morreu e ficou, o homem passou a ser dicotomista. Ou seja, corpo e alma. Né? Corpo é a parte visual do ser humano, o espírito é a parte que tem comunicação com Deus, e alma é a fonte do intelecto e das afeições, certo? Nós falamos muito nos órgãos dos sentidos, que é o que na filosofia se chama afeições, mas essas afeições... Então, as afeições, a alma é a fonte, né, que originária das afeições, do intelecto e da volição, né? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um dos principais sentidos são a existência no homem de intelecto, volição, que é o poder de decisão. Isso aqui não é livre-arbítrio, isso aqui se chama livre-agência. Livre-agência é diferente de livre-arbítrio, não dá tempo de explicar agora, certo? Então, aí o homem morreu. O que quer dizer nascer de novo, que Nicodemos não entendeu? Nicodemos disse para Jesus: olha, eu vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer a segunda vez. Jesus disse: não, você não entende? É um nascimento do Espírito, que é promovido pelo Espírito, pelo poder do Espírito Santo. Aí no decorrer do tempo da leitura bíblica, você descobre que novo nascimento é o mesmo que ressurreição do Espírito. Aí os crentes são felizes porque eles são dicotomistas, ou tricotomistas, e os incrédulos não são tricotomistas, são dicotomistas, dicotômico, né? Mas isso é diferente de crer. O crente pode crer. Meu principal professor de teologia era dicotomista, né? Ele dizia: o homem é composto de parte material e parte espiritual. Parte material e parte espiritual, só, certo? Mas quando o apóstolo Paulo disse que o mesmo Deus vos santifica corpo, alma e espírito, certo? 1 Tessalonicenses 5, 24. Então, aí eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a graça irresistível, ou seja, quando o Espírito Santo aborda um pecador e age sobre ele não tem como dizer não ao Espírito, porque ele está morto. Porque tem muita gente que fala assim: então Deus força o homem a ser salvo, a receber a salvação?
Deus força o homem, então é como se o homem representado aqui por uma criança birrenta, o pai e a mãe pegam ele no colo e ele não quer ir, fica batendo as pernas, esperneando, não quer. Ou então como o filho birrento, que o pai mandou ele se assentar, ele assentou, mas no íntimo ele sussurrou: eu estou sentado, mas estou de pé. Não, a primeira coisa que Deus faz é ressuscitar o espírito. Como o espírito é a parte do homem que se relaciona com Deus, que entende as coisas de Deus, que busca as coisas de Deus, que ouve as coisas de Deus, que enxerga as coisas de Deus, foi por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. E aquilo que a gente não pode ver, nós dificilmente vamos desejar. Por isso que a televisão e os métodos audiovisuais, isso aqui faz um efeito tremendo, né? Aí quando a criança no ventre da mãe, ele não entende nada, não ouve nada, né? Come as migalhas que vêm da mãe, né? E ouve algumas palavras meio rebuscadas que a mãe fala. Aí quando ela nasce, aí ela abre os olhos, começa a ver as coisas. O reino de Deus só é revelado a nós, a beleza, as maravilhas do reino de Deus só é revelado a nós depois de nascer de novo. Isso também elimina o que muitos pregadores, grandes pregadores, como o nosso grande, como dizem por aí, Billy Graham, ele escreveu um livro, Como Nascer de Novo. Eu falei, mas o que é isso? Como? Eu sei como fazer um bolo, como construir uma casa, como fabricar um avião, mas como nascer de novo não existe. Ninguém planeja nascer de novo. Por exemplo, se você fosse não crente hoje, você não saiu de casa dizendo: hoje eu vou nascer de novo. Não, é um milagre. E os milagres são repentinos, são iminentes, vêm de surpresa, né? Por isso que se chama milagre. O novo nascimento é um milagre. Não existe como, ninguém escreve um livro como nascer de novo. É claro, eles ensinam, porque Billy Graham e muitos representantes arminianos e semi-arminianos, que existe semi-arminiano, né? Os batistas que não crêem na predestinação, eles são semi-arminianos, porque eles eliminam a depravação total, eles são incondicional, a graça irresistível, mas e tudo aí fica só com a perseverança dos santos, que assim mesmo não é perseverança dos santos, como eu vou explicar daqui a pouco. Muito bem, aí isso vai contra a ideia arminiana de que primeiro você crê em Jesus, depois você se arrepende, nessa ordem, eles creem nessa ordem, e por consequência, com o resultado disso, você nasce de novo. Isso também não tem lógica, nem na Bíblia, nem na lógica. Então a primeira coisa que acontece é o novo nascimento. Foi por isso que Jesus disse: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E a gente só deseja uma coisa quando vê. Aí quando nasce de novo, quem aqui não leu ainda o livro Peregrino? Quem não leu, por favor, como dizia certo pregador, não morra antes de ler esse livro. É lindo. Esse livro Peregrino ilustra muito bem o que eu estou falando, né? Então, primeiro o novo nascimento, depois o arrependimento, nessa ordem. Primeiro o novo nascimento, aí como ele enxerga todas as coisas, ele enxerga a beleza do reino de Deus, mas também, e ele quer entrar no reino de Deus, só que ele também, como agora ele está enxergando tudo, ele enxerga também o pecado, que é a história da cascavel, né? Aquela menina não sabia o perigo daquela cascavel. O homem, antes de nascer de novo, não sabe o perigo do pecado. O pecado está empurrando para o inferno, ele está se divertindo. Por exemplo, vai vir o carnaval aí para buscar mais Covid para nós. Então, no carnaval as pessoas estão felizes, né? Mas é o cascavel, né, que vai mordê-los mortalmente. Então, meus amados irmãos, a graça, eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina e escreveu na Bíblia
acerca da graça irresistível. Ou seja, quando o Espírito Santo aborda um pecador, é para ressuscitá-lo dos mortos. Ressuscitando dos mortos, aí ele enxerga tudo, aí voluntariamente ele chega a Cristo. Por isso que o livro de Peregrino é assim, ilustra. Nós vamos a Cristo, nós aceitamos a salvação, o dom da vida eterna, é voluntariamente, Deus não nos força a nada. Ele somente muda o nosso coração. Como diz Ezequiel 36, não é? É 36 ou 37? Dar-vos-ei um coração novo, dar-vos-ei um coração de carne no lugar do coração de pedra. Então, o novo nascimento também, esse é outro sentido da palavra novo nascimento. Novo nascimento quer dizer mudança de coração, um coração de pedra, um coração de carne. Ou melhor assim, outra explicação de novo nascimento novo nascimento significa aquilo que eu amava, eu odeio. Aquilo que eu odiava, eu amo. É isso, essa transformação de vida. Hoje de manhã falei sobre isso, na pregação sobre Gênesis capítulo 8, cuja mensagem é uma nova vida, uma vida nova. Né? Saiu da arca para uma nova vida. Então, creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a graça irresistível. O que significa que, estando o homem morto, caso ele seja um eleito, quando ele ouve a pregação do Evangelho, o Espírito opera o novo nascimento nele, ressuscitando o seu espírito, e a partir daí seus olhos se abrem para o reino, para enxergar, como Jesus disse, o reino de Deus. E por último, mas não, como diz o palestrante, e por último, mas não menos importante. Por que não é menos importante? Porque aqui, tal como a doutrina arminiana, o esboço arminiano, tem um efeito dominó. Só que lá é um efeito dominó negativo, aqui é um efeito dominó positivo. Porque se a eleição, se o homem está morto, e Deus o elegeu, independente de qualquer condição, e Cristo morreu por ele, e quando o Espírito Santo chegou, ele, depois de ressuscitado, ele abraçou as coisas de Deus, inclusive a salvação. Então, se está tudo nas mãos de Deus, então a salvação dele está nas mãos de Deus. A salvação é um caminho sem retorno. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Começa pela palavra eterna, vida eterna. Então, eu creio na doutrina da predestinação porque ela ensina a perseverança dos santos. O que significa? Significa que, após sua conversão, Deus põe no recém-nascido um forte desejo de santificar. É isso mesmo. Salvação, meus amados irmãos, não tem a única finalidade de nos livrar da condenação do inferno, não. A finalidade máxima pela qual Deus nos salvou foi para nos santificar passo a passo, dia após dia, como Paulo dizia, de glória em glória, né? Até chegarmos no céu. Não há perfeição agora, mas existe santificação. Todo verdadeiro crente, ele é mais santo hoje do que foi ontem. Se isso não está acontecendo na sua vida, então comece a pedir a Deus para resolver esse problema. Porque a Bíblia ensina a perseverança dos santos. Eu vou ler o resto, depois eu vou explicar. Com o desejo de santificar. Desejo esse fomentado pela graça. A santificação continua sendo pela graça. Ninguém é mais santo do que o outro porque é mais forte, porque é mais determinado, né? Porque vou colocar até aqui, porque lê mais a Bíblia, porque ora mais, porque é mais assíduo à igreja, porque pratica algumas virtudes cristãs. Não. Tudo isso que eu falei é obra da graça, né? Eu sou cada dia mais fiel a Cristo, porque a graça dele está agindo sobre mim.
Então, desejo esse fomentado pela graça, mediante o Espírito Santo e a palavra de Deus. E assim, ele passa a imitar o Senhor Jesus Cristo e a desenvolver um caráter semelhante ao dele, como Senhor da sua vida. Agora eu vou dar uma deixa para vocês, explicando qual é a diferença da doutrina batista, salvo hoje, salvo para sempre, porque essa é a doutrina batista geral. Salvo hoje, salvo para sempre. Qual a diferença entre essa doutrina salvo hoje e salvo para sempre e perseverança dos santos? A diferença é bem simples. A doutrina salvo hoje e salvo para sempre admite o crente carnal. Ou seja, você pode ser fraco, pode ficar com o pé no mundo, outro na igreja, você pode ser infiel em algumas coisas que lhe convém, nas coisas que você tem que sacrificar, você não é fiel, não precisa não, vamos sacrificar, né? Tem pessoas que dizem, não, Jesus Cristo já sacrificou no meu lugar, eu não preciso sacrificar mais não, sem saber que ser salvo é morrer, é tomar a cruz. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e segue-me. Salvação é sacrifício, cruz é morte. O verdadeiro crente deve estar disposto a morrer por Cristo e pela igreja. Amém? Muitos fizeram isso. E aí, crente carnal não pode existir, porque se existisse crente carnal, né? Porque para um homem muito bem preparado, inclusive fundador do seminário, um dos maiores seminários batistas do mundo, seminário famosíssimo, extremamente bíblico, mas o fundador deles escreveu um livro chamado Aquele que é Espiritual. Procure esse livro, deve ter já de e-book por aí. Aí, nesse livro, Larry Sperry Chafer escreveu que existe o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. E ele explica tudo direitinho na Bíblia, no livro. Você sabe que na Bíblia, extraindo do contexto, você pode explicar, tem explicação para qualquer coisa. Você pode até justificar adultério e assassinato na Bíblia, se extrair o texto do contexto. E foi o que nosso amado irmão, que fez um bom benefício para uma unidade tremenda, né? Explicou no seu livro. Felizmente esse livro não é muito bem conhecido, né? Em vez disso, em vez de ler aquele que é espiritual, você lê de John MacArthur A Verdadeira Espiritualidade, se não me engano, de John MacArthur, né? Ou então de um filósofo suíço chamado Francis Schaeffer. Ele também escreveu um livro, eu não esqueci o título, mas é nessa linha de como ser cheio do Espírito Santo, é nessa linha aí. Então, não existe o homem carnal, só existe o homem natural e o homem espiritual. Isso é lógico, porque Jesus sempre nunca teve meio termo na doutrina de Jesus. Ele disse, quem não é a meu favor é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é de Deus, é do diabo. Não existe 50 cores de cinza na doutrina bíblica. Amém? Só existe 2 cores. Só existem dois tipos de homens, salvo e perdido. Não existe meio termo. Ou você é salvo, ou você é perdido, né? Então não existe o crente carnal. Porque mesmo assim, se existisse crente carnal, ou seja, você pode frequentar a igreja, dizer que é salvo e ainda frequentar o mundo, né? Uma vez eu dei um folheto para um advogado, ele pôs a mão na gaveta e me deu um folheto também. Só que eu dei o folheto para ele porque ele estava fumando. Na minha mentalidade, até hoje, se você está fumando, eu vou lhe tratar como incrédulo, porque Cristo nos libertou também dos vícios. Amém?
Aí, se existisse crente carnal, teria que existir 2 céus. Um céu de primeira classe e um céu de segunda classe. Mas só existe um céu. Aí entra J.C. Ryle. Aí, vocês já leram o livro dele chamado Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor? Já leram? Mas já ouviram falar? Leia esse livro, J.C. Ryle. Ele é um pregador do século XVIII, ele era anglicano, muito fiel na Bíblia. Aí nesse livro ele escreveu, só entra no céu os santos. Aí ele diz, mesmo porque se um não santo chegar no céu, a hora que ele pôr a cara assim e ver lá dentro só tem santo, ele vai dizer, eu não quero ficar nesse lugar. Por isso que muitos saem das igrejas sérias, procurando igrejas que abrem mão da verdade. E um servo de Deus não pode abrir mão da verdade. Uma vez eu fiz um exercício aqui, vocês querem fazer de novo? Feche a sua mão. Feche aí, por favor, feche a sua mão. Agora, abre o dedinho, o dedo mínimo. O que vocês estão sentindo? Uma pressão para abrir o resto, não é? Aí a pressão é tanto que você abre o outro dedo. Aí a pressão aumenta. Aí você abre o outro. Aí não tá, eu já não estou aguentando aqui, ó. Mesmo segurando aqui, ó. Aí a tendência é, quem abre mão da verdade, de uma verdade, abre precedente doutrinário. Tá certo? Para abrir mão de toda a verdade, e é o que está acontecendo hoje. Aí, perseverança do santo, não. Perseverança do santo significa que você é nascido de novo hoje e já dá o nascimento é o pontapé para a sua santificação, e você vai se santificando pela graça, pela Bíblia, pela igreja, os meios, chamados meios da graça, que Deus nos deu para crescimento. Aquele que aproveita todos os meios da graça cresce mais rápido. Agora, é claro que é admissível o crente imaturo. Nós não podemos condenar o crente imaturo. Existe o crente imaturo, ou seja, aquele que não faz uso adequado, constante, contínuo dos meios da graça que Deus já deu para nosso crescimento. Então, essa doutrina, a diferença, a doutrina da perseverança dos santos não admite um pé na igreja e um pé no mundo. Não admite fidelidade parcial. O Salmo 119, o Salmo longo, né? Davi disse que Deus nos deu os mandamentos para que os cumpramos à risca. Deus nos deu graça e capacidade para obedecermos toda a Bíblia, né? Respeitando aí a maturidade e o progresso, né? O crescimento espiritual é paulatino, é vagaroso, tá certo? Então eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a perseverança. Eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a depravação total, que significa que o homem está morto. Eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina que a eleição é incondicional, ou seja, baseado unicamente em 2 coisas, a soberania e a graça de Deus. Eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a expiação limitada, ou seja, que Cristo morreu somente pelos eleitos, pelos escritos no livro da vida, que foi escrito antes da fundação do mundo. Eu creio na doutrina da predestinação, porque ela ensina a graça irresistível, ou seja, como eu estou morto, eu estava morto nos meus pecados, o homem está morto nos seus pecados, o Espírito vem poderosamente e me ressuscita, sem eu pedir, sem eu decidir, e muitas vezes até sem eu querer, né? E por último, eu creio na doutrina da predestinação, porque o Espírito Santo que me ressuscitou, abriu os meus olhos para aceitar o dom da vida eterna. Ele também me segura pela mão, de modo que, como Paulo diz em Romanos 8, eu estou plenamente certo de que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principados, nem potestade, nem coisa nenhuma
deste mundo, do outro mundo, pode nos separar do amor de Deus. Eu creio no que Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Amém? Graças a Deus. Aí eu quero dizer para vocês que a doutrina da predestinação não se resume ao esboço escrito pelos 80 teólogos do Sínodo de Dort, né? Ela vai muito além, né? Então, eu disse aqui, além disso, eu creio na doutrina da providência. Tudo na doutrina, toda a doutrina da predestinação é assessorada, por assim dizer, auxiliada pela doutrina da providência divina, né, que ensina que Deus criou todas as coisas que há no céu, na terra e no mar, governa e preserva todas as coisas criadas, estabelecendo e dirigindo a história humana em todas as áreas e assuntos, desde os mais complexos até o mais simples. Amém? Que Deus nos abençoe.